Alô, alô, tripulantes! Hoje eu não estou com um convidado, mas dois que cuidam das maiores vozes do Brasil. Todo mundo que você já ouviu falando na sua televisão, no seu rádio, no seu Spotify, esses caras com certeza têm algo a ver com isso. Tô aqui com o doutor Reinaldo Yazaki e Rafa Dantas. Sejam bem-vindos ao Boomcast. Obrigado, muito obrigado, muito Estou obrigado. muito Muito bom feliz de estar aqui. receber vocês dois aqui. Muito honrado de estar aqui. Principalmente que vocês cuidam da voz do amor da minha vida. Cuidam da É o voz maior do prazer. amor. Ó, só para vocês entenderem um pouquinho, o Rafa, ele é professor de canto no Souza Lima. E o doutor Reinaldo, ele é o médico que cuida da voz de todos os artistas do Brasil. E estando com duas celebridades aqui na minha frente, eu quero falar de como que vocês dão esse poder que é a voz da pessoa, né? Eu já entrevistei um convidado aqui, o Edu, que ele é fundador da Soap Comunicação, e a gente conversou muito sobre como a comunicação é responsável por 85% do nosso sucesso. E ter uma voz potente para isso dá um poder absurdo para as pessoas. Então, o que vocês fazem aí é inflamar esse poder dentro de cada um, né? Eu quero conversar bastante sobre isso. Vocês vão dar dicas para a gente de oratória, para quem quer cantar. Quero que vocês contem as curiosidades por trás dos bastidores aí. E sejam bem-vindos ao Mooncast. Muito obrigado pelo convite. Sou feliz de estar aqui do lado do nosso parceiro de mais de 18 anos de carreira, né? Aham. Professor de canto, otorrino, dedicado à área da voz profissional. E você falou tudo, né? A voz, dentro da voz, nós temos a voz profissional. E a voz profissional, ela contempla cerca de 60 a 70% da população economicamente ativa, né? Ou seja, muitas profissões precisam da voz, senão a pessoa não pode nem sair de casa para trabalhar, porque não tem como trabalhar naquele dia, né? Fora isso, ela é presente na nossa vida, no âmbito social, no nosso âmbito de família, do amor, do carinho, da empatia, do carisma. E isso tudo é importante para o ser humano, porque a gente precisa veicular o que a gente pensa, né? Um pouco imprimir com a nossa personalidade à sociedade, de uma forma a contribuir da melhor forma. E a voz é um veículo disso, né? Muitas pessoas dizem que a voz é como se fosse um reflexo da alma dela. Imagine ser um artista que, né, precisa da voz para atuar, para dublar, para cantar, né? Ou um político, né, que precisa lá pegar o microfone e falar com todo o plenário no Congresso e etc e tal, né? Até mesmo em um lugar como uma reunião, né, você está sempre Total. se vendendo, você sempre precisa conversar com alguém de alguma maneira. E eu lembro a primeira vez que eu fui com a Paloma no Souza Lima para conhecer o Rafa, e ele não falou tanto sobre canto. Ele deu uma mentoria pra gente sobre o que é comunicação, como utilizar a voz, falou sobre as cordas vocais, falou sobre não estragar as cordas vocais, porque tem muita gente que propõe exercícios até de canto, né, Exato, que estraga. Então a gente viu o Rafa, depois o Rafa apresentou, o doutor Reinaldo também veio com a mesma linha de pensamento, como um profissional que cuida além do canto, mas ele cuida daquilo que é mais precioso para o artista, né, que é como é que ele vai entregar a arte dele para o mundo através da voz. Que é o que eu falo mesmo, né, eu acho que, é o nosso maior poder de comunicação, né, e eu acho que tem uma questão muito grande que é, a voz ela é uma das nossas impressões digitais, né, então assim, então cada um tem a sua, ela é única, então é muito importante quando um aluno chega para mim ou, né, que vai confiar no meu trabalho em relação a ele, eu falo às vezes eu penso: "Cara, ele está me entregando o bem mais precioso que ele tem para eu cuidar". Então isso é uma responsabilidade tão gigante, que a gente tem que olhar para isso, né, com um carinho gigante, sabendo o que que a gente vai entregar ali, sabendo o que que a gente está fazendo para não fazer nenhuma coisa errada. E não é à toa que essa parceria que, né, o Reinaldo falou, surgiu há 18 anos. Então assim, porque existe essa necessidade. Eu sou o profissional da voz que vai trabalhar com o canto. Então o aluno chega, eu estou ouvindo ele cantando, às vezes eu escuto ali alguma coisinha diferente, tem um ar a mais na voz, tem uma rouquidão, tem alguma coisa, aí eu vou encaminhar para o doutor Reinaldo, ir lá, ver o que está acontecendo, né, fisiologicamente falando, porque a gente só tem como aprender a sentir, mas a gente não tem como ver sem o auxílio dele.
e de perceber depois se existe a necessidade de um terceiro profissional, que é o fonoaudiólogo, justamente para trabalhar outras partes que o professor de canto não vai saber ali trabalhar, que vai assumir uma responsabilidade ali de, poxa, precisa fortalecer mais isso daqui, precisa trabalhar mais isso daqui. Então, essa tríade, ela é muito importante. Isso quando não entra um quarto profissional também, que vem muitas vezes acompanhando, que é o psicólogo. Nossa. Porque tem muita gente que a questão não é vocal. A gente já teve isso, né, gente? Sim. De gente que não era vocal a questão, não era um problema, mas a pessoa vivia rouca, a pessoa fazia um monte de coisa e descobriu que era uma questão muito Mental, psicológica. Nossa, e isso é bem interessante, né? Porque em um mundo em que as pessoas têm tantas ansiedade, depressão, a partir do momento, e isso eu já escuto desde criança, né? Quando você coloca uma pessoa no palco, às vezes não é porque ela quer ser atriz ou ser cantora, é só pra vencer uma timidez, né? Sim. E isso acontece muito e vai destravar várias áreas da vida. E quando a gente fala de voz, a gente fala de algo que eu acho que é a maior tecnologia humana, que é a respiração. Não tem nada mais tecnológico do que respiração, né? Você conseguir parar para respirar, gente, é muito tecnológico isso. Eu não fico pensando, mas para você se acalmar, você respira, né? Quando o corpo ele tá em estado de euforia, você respira mais rápido. Exato. Então, olha como a respiração rege o nosso corpo. Se a gente para de respirar, a gente morre. E rege a voz, porque é numa expiração, no ato de exalar o ar armazenado nos pulmões para fora, que acontece a vocalização. As pregas vocais estão lá paradinhas, conforme você expulsa de forma controlada, você vai, né, usando tórax e abdômen, diafragma, você consegue fazer as cordas vibrarem para cada sílaba e fonema que você vai proferir ou dizer, emitir, né? E a voz humana, eu falo, é um instrumento que é visto como um instrumento de paixão para o indivíduo que é empreendedor, que usa a voz como mecanismo de trabalho. Sim. Mas também instrumento de trabalho. Mas, infelizmente, um instrumento de trabalho feito de carne, de ligamentos, de músculos. É um instrumento biológico que acaba por se infectar, se inflamar, se ferir, se machucar e até se influenciar pelo lado psicológico. Sim. Né? Eu vi aquela série do Silvio Santos, que ele, logo no início da série, né? Pra quem não assistiu, não é spoiler, tá? Porque logo no início ele já começa com um problema vocal e ele tem que ir para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia. E ele já fica desesperado, né? Pensando, não vou mais poder trabalhar, porque Silvio Santos sem a voz dele, não dá nem para imaginar. Então ele teve ali, ao longo da jornada dele, profissionais que ajudaram ele. Foi o meu professor. Né? Foi o meu professor. É mesmo? Conta mais pra gente, então. Dr. Paulo Pontes. Inclusive, há um vídeo em que ele fala um pouco antes, rouco, em rede nacional, lá no show de calouros, sobre esse momento de incertezas. Ela tinha uma questão de olho, acho que era um câncerzinho de olho, de pálpebra, e tinha uma alteração de corda vocal. E aí ele tinha tido a indicação de ir para os Estados Unidos, em Boston, em Harvard, se não me engano, para fazer a cirurgia. Mas aí o próprio professor de Harvard conhecia meu professor e ele fez a cirurgia com o Dr. Paulo em 1987 para 88, Olha, se não me engano. caramba, muito interessante. E foi inclusive esse momento que meu professor ficou mais famoso, né? Ele já era, mas aí atendendo e operando o Silvio Santos, né? E diz né, o pessoal das antigas que teve até um pronunciamento em rede em tela preta em que falava o nome e sobrenome do meu professor no pós-operatório, que ele teve que ficar acho, umas 3 semanas ou um mês sem trabalhar, né? Então, agradecendo na cirurgia bem-sucedida. E aí, pronto, meu professor, né? Ficou muito famoso, porque na época era uma rede social, era só televisão. Exatamente. Todo mundo só assistia aquilo, imagina, uma repercussão nacional. Então, e fora que seu professor virou responsável pela voz do Melhor comunicador. melhor comunicador de todos os tempos, né? Então, caramba, muito legal saber disso. Mas agora eu quero saber um pouquinho, porque a gente tá falando sobre voz, sobre autenticidade, sobre a gente imprimir a nossa identidade. Mas, e aí eu vejo vocês dois como dois profissionais que estão totalmente no tempo presente, né? Tanto quanto a gente conversa com o Rafa, ou quando a gente vai no seu consultório, a gente percebe que vocês querem explicar tintim por tintim daquilo. Que vocês não estão preocupados com o tempo passando. Você tá lá com a gente presente
E esse é um grande diferencial. Agora eu quero que vocês contem, na verdade, um de cada vez, como é que vocês chegaram nessa profissão? Porque dá pra perceber que vocês são muito felizes fazendo o que fazem e vocês Bom, fazem muitas pessoas felizes também. Mas como é que foi essa trajetória? Quem quer começar? não, posso começar então. Na verdade, assim, eu comecei a estudar canto muito cedo, né? Então, eu com 8, 9 anos de idade, eu já cantava e já fazia aula de piano e comecei a participar de coral. E aí, essa vontade de continuar cantando e sem entender da profissionalização ainda, né? Então, e eu também fazia na época, fiz alguns programas na TV Cultura quando eu era criança. Então, já tinha uma coisa também ali de pensar numa certa projeção, mas eu sem entender aquilo como isso, porque eu era criança. Mas o canto é uma coisa que sempre me chamou muito para ele, né? Então, quando eu comecei de fato a estudar o canto e tudo mais, eu comecei a ficar extremamente encantado e pensando que eu ia ser um cantor. Porque, na verdade, eu falei, não, eu quero ser artista cantor, que vai lá, que vai fazer show, que isso, que aquilo. Só que, num determinado momento, eu reparei que não era por aí, que não era a carreira de cantor que me buscava. Porque eu não era a pessoa que gosta de ficar viajando para todo quanto é lugar, que fica fazendo, dorme hoje num dia, amanhã no outro. Só pra Disney, né, Rafa? Pra Disney, tudo bem, né? Então eu não. A carreira em si do cantor não me encantava. Mas, pensando na minha trajetória de hoje, né, de uma pessoa que começou a trabalhar muito com voz para teatro musical, que depois foi entender melhor esse tipo de voz, ah, eu me encantei com o teatro musical a primeira vez que eu fui para Nova York, que eu tinha 15 anos. E aí eu fui assistir o Fantasma da Ópera, foi a primeira peça que eu assisti, aquilo não existia no Brasil, 1990 e alguma coisa. Então você vai lá, você assiste, você fala: "Mano, o que que é isso?". Falei: "Eu quero cantar isso, eu quero ser essa pessoa". Mas isso não existia aqui, então era muito difícil, inclusive, encontrar algum profissional de voz que trabalhasse com isso aqui. Só que para mim, na minha cabeça, Fantasma da Ópera, com 15, 16 anos, falei: "Preciso estudar ópera". Aham. Todo mundo pensa. Né, exato, todo mundo pensa. E aí eu vim, quando eu voltei de viagem, já comecei a procurar, porque eu fazia canto popular, falei: "Deixa eu fazer alguma aula de canto lírico". E comecei a procurar, e comecei a fazer canto lírico. Mas eu comecei a ver que não era aquilo, não era o nosso canto popular, não era o canto lírico. E aí surgiu a oportunidade, na verdade eu na época de faculdade, eu fui fazer faculdade de turismo. Por quê? Porque como eu estudava música desde cedo, desde criança, desde tudo, os primeiros 4, a faculdade na época tinha 5 anos, a faculdade de música. E os primeiros 4 anos eu sabia de cor e salteado, eu falei: "O que que eu posso adicionar, Uhum. na minha vida em que a música pode estar inserida?". Então eu pensei em 2 cursos, que foram os que eu prestei, que foram, na época, publicidade e marketing, ah, marketing e propaganda, né, na verdade, sei lá como chamava na época o curso, e turismo. Por quê? Porque era uma época em que no marketing existia muito jingle. Então os jingles eram muito famosos, jingle de, refrigerante, jingle de um monte de coisa, brinquedo. Então, e eram propagandas de 1 minuto e pouco. Eu era apaixonado por todas aquelas músicas, eu sei todas de cor até hoje. Então assim, então era uma área que me encantava muito. E o turismo, as pessoas já viajavam muito por música. Já iam, por exemplo, para navios para ter um outro tipo de coisa acontecendo ali dentro, de Experiência, assim, né? experiência. Então não tinha rede social ainda, Uhum. né, a internet veio depois, quando eu estava me formando na faculdade, a internet chegou. Então, aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na Disney. Então, acabei ficando 1 ano e pouco lá. Mas nunca mais saiu. Nunca, não, a Disney nunca mais saiu de mim, né. Pelo Paulista. Isso aí, né? E aí lá eu conheci o meu primeiro professor, de fato, para voz, de musical, que era o Billy. Eu não lembro o sobrenome dele, mas ele era, cantor no show do Tarzan, que tinha na época no Parque Animal Kingdom. E eu fiz o máximo de aulas que eu pude com ele, para entender um pouco sobre isso, porque ainda não existia essa profissionalização aqui.
Em 2001 veio o primeiro grande musical para o Brasil, que foi o Les Misérables. Antes a gente já tinha tido o Rent. Lá atrás tinham tido outros musicais, tipo My Fair Lady, vários outros que vieram. Mas, com essa nova geração de musicais, o primeiro grande musical que veio em 2001 foi o Les Misérables. E foi quando eu peguei e falei, nossa, agora sim chegou a minha vez de estar um pouco nesse lugar também. E nessa época, eu já estava dando aula, eu já trabalhava, já estava no Souza Lima. Souza Lima eu entrei, se não me engano, 2000, 2001 mesmo, logo que eu voltei de Orlando. E segui nessa linha. E aprendi a amar essa responsabilidade da preparação. E aprendi a amar o cuidar. E aprendi que a gente vai aprender a vida inteira. Então, acho que se tem uma coisa que nunca vai sair de mim, e que eu falo para todos os meus alunos, se um dia eu disser que eu sei tudo, me interna, porque nesse dia eu acabei de emburrecer. Então, assim, é justamente o aprender. A nossa voz muda a vida inteira. Então, a gente tem que aprender a lidar com ela em cada momento dela. E a gente tem que entender no outro, cada momento do outro. E isso é encantador e desafiador. Porque parece que é uma rotina, mas não é. Porque para cada pessoa é diferente. Você tem que acessar de forma diferente. E você precisa acessar em você também, para você conseguir acessar outra pessoa. Então, eu vejo que o meu amor foi crescendo tanto nesse lugar que não tinha mais para onde ir. Então eu falei, é aqui que eu tenho que estar. E aí foi quando, em 2004, eu também fiquei ali na época ajudando a Mariana Belém, na época do Fama, né? Então foi quando eu tive ali uma experiência, de alguma outra forma, ali na Globo. Depois trabalhei num reality do GNT como preparador vocal. Então, fui pro Canta Comigo, né? 4 anos lá no Canta. Então, assim, sempre gostei muito de toda essa área artística. Então, preparar a pessoa para esse mundo, eu me sinto muito realizado, porque eu me realizo nela, entendeu? Me realizo em ver o meu aluno, em ver o meu cliente ali realizado. Então, isso para mim, eu sei que tem um pedaço de mim nele. Sempre, Rafa, sempre. É sempre mesmo. Assim, eu lembro do Rafa, toda vez que eu vejo a Paloma cantando em casa, a gente foi pra França, que ela teve uma oportunidade lá, e eu estava nos bastidores emocionada, chorando, e mandei uma mensagem pro Rafa. Eu falei, Rafa, eu tô muito emocionada aqui, eu preciso compartilhar com você, tudo. Ele me respondeu na hora. E é muito legal, porque desde a primeira vez que a gente foi lá no Rafa, ele falou, tem que ir no Dr. Reinaldo. E ele fala toda vez, doutor Reinaldo, doutor Reinaldo, doutor Reinaldo. Então agora vamos ouvir a história do doutor Reinaldo. E só uma coisa antes, o Reinaldo, a gente se conheceu, ele estava terminando a residência. Residência. Tinha acabado de sair do Coral Unifesp. Eu fiz parte lá de uma temporada e meia, né? E aí eu decidi me aproximar, né, do Souza Lima. E aí, um belo dia, teve um curso. Mas calma aí, como é que vocês se conheceram? Eu acho que primeiro foi a Maria Cristina Guiar Magalhães, era uma fono, cantora de MPB, cantora, né? E fono, né? Que é recém-formada na época. E eles queriam a aproximação de um otorrino para poder cuidar. Já tinha fono trabalhando lá dentro. E aí chamaram um otorrino para cuidar dessa demanda. E aí a gente se aproximou num curso, né? Foi no curso da Silvia Pinho, né? Em que eu e ela éramos alunos. E depois a gente se encontrou. Eu conheci o Rafa, acho que foi no curso da A gente se conheceu. especialização, não foi? Não, que eu me lembre, a Cris apresentou a gente lá no Souza. Foi no Souza, é isso. Aí eu já conversei com você, a gente já pegou e já falou, vamos marcar um curso. Isso, isso. E aí depois a gente foi fazer o curso da Silvia. Sim. E aí foi quando a gente começou a se aprofundar mais na nossa relação ali. Na parte da psicologia. Isso, exatamente. Foi. Mas, doutor Chico, como é que você decidiu que você iria para essa área mesmo? Bom, eu sempre quis ser médico desde pequeno, desde 3 anos, segundo a minha mãe, não lembro, óbvio, né? E aí eu trilhei toda a minha vida pré-acadêmica, pré-escolar, até a escola, para me
me tornar médico e eu só tinha uma chance, tinha que passar em medicina na FUVEST, né? Então, desde a primeira série, aos 7 anos de idade, minha mãe falava, se você quiser ser médico, você tem que ser o melhor da sala. Então, eu queria ser pediatra como meu tio, que foi o médico que cuidou de todas as crianças da família. Então, passei minha vida toda respondendo tudo quanto é questionário, o que ia ser médico formado pela Escola Paulista de Medicina, pediatra, como meu tio. E então, eu passo, né, depois de uma estrada que eu vou tentar abreviar, né, se não fica muito longa, trabalhando, estudando no ensino médio, depois trabalhando e estudando dentro do cursinho do Ângulo Tamandaré, eu era audiovisual, técnico audiovisual lá dentro, para ganhar o curso, né? Consegui passar nas faculdades, inclusive na FUVEST em Medicina, né? Na minha primeira opção, que é a Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E como todo bom nerd, né? Oriundo de ensino público, estadual, nunca tendo estudado escola particular na vida, né? Entrei junto de um grupo que todo mundo era de escola particular, né? Imagina. Então, eu passo lá os 3 primeiros anos tentando me comprovar se eu era bom aluno como eles ou não, né? Porque a gente tem que ter alguma autoafirmação na vida. E aí, até o terceiro ano, todos os cursos extracurriculares que eu fazia eram de pediatria. Então, puericultura, vacinação, neonatologia, né, parte de recém-nascidos, e tudo relacionado, gastroenterologia pediátrica. Então, eu terminava às 6 da tarde o curso e ia para o curso extracurricular do Departamento de Cultura Científica. E aí, no terceiro ano, teve um curso de otorrinolaringologia pediátrica. E como todo mundo nerd, né, sempre foi o da primeira fila, aquele que pergunta 3, 4 vezes, né, que incomoda os alunos que querem sair logo, né? Eu falei, doutor Paulo, professor, o senhor falou que faz cirurgia de cordas vocais em crianças com 6 anos, meninos e meninas. Mas não é somente aos 8 anos que o ligamento que está dentro da corda vocal se forma, como no adulto? Não é arriscado fazer uma cirurgia antes dos 8 anos? Aí ele ficou muito sério, meu professor, doutor Paulo Pontes, e falou, você é pós-graduando? Falei, não. Você é fonoaudiólogo, então? Não. Você é residente de otorrino? Não. Então você deve ser cirurgião de cabeça e pescoço. Não. Quem que você é? Eu sou aluno de terceiro ano. E eu acabei de ter isso no nosso curso de cabeça e pescoço. Aí ele deu uma relaxada, sorriu e falou assim, olha, essa pergunta é uma pergunta que eu respondi no Congresso Mundial de Cirurgia de Voz em Tóquio no ano passado. Então você acabou de fazer uma pergunta que as pessoas estão pesquisando e investigando nesse momento no mundo. E depois ele me chamou, você já sabe que área vai ser? Vai ser otorrino, né? Eu falei, não, você é pediatra, tô aqui por causa da pediatria. Pois é. Você gosta de operar? Eu falei, não gosto de operar. Então, se você for pediatra, você nunca vai entrar no centro cirúrgico, a não ser para acompanhar um paciente, mas não vai fazer a cirurgia. E além do que, por que você não vem para o otorrino? Porque dentro do otorrino, quem sabe até 1/3 dos pacientes que te procuram no consultório vão ser crianças ou adolescentes. Aí ele falou, olha, tá aqui meu cartão, quero que você vá conhecer o meu consultório e eu vou te mostrar como é que é o otorrino. Aí eu fui na semana seguinte no consultório dele, né, para entender como era, e de quebra já viu Daniel, cantor na sala de espera, o Mário Covas, né, passando no corredor. Eu falei, nossa, que diferente isso, né? Aí eu conheci o que era laringoestroboscopia, que é para ver a câmera lenta de vibração da corda vocal, que nem imaginava que existia. E aí ele me chamou para conhecer a biblioteca dele, né? Ele falou assim, olha, se você decidir ser otorrino, você vai ter que ser o melhor aluno da sua turma, porque só passa na residência do otorrino os 2 maiores alunos, que tem 2 vagas. E então, agora você pode vir aqui estudar, aqui tem todos os livros de medicina. E aí aproveitei para me convidar para ver uma cirurgia lá no Einstein. Então fui ver lá no primeiro dia que eu fui, já vi 5 cirurgias de cordas vocais no mesmo dia. É uma época que tinha muito pouco profissional, né? Então eles tinham muitas cirurgias por dia. E quando eu vi, já um ano depois, eu estava fundando a Liga Acadêmica de Laringe e Voz, que era para alunos de 2º a 4º ano de fono, 2º a 5º ano de medicina, para que eu me inserisse aí dentro também para fazer a minha iniciação científica,
que é tipo um trabalho de TCC, de conclusão de curso, mas com o aprendizado do que é necessário para metodologia científica. Mas não foi só por causa disso. Também teve relação com a minha afinidade, né? Sempre tive afinidade por cantar, sempre fui roqueiro, de fazer drives. Recentemente tenho falado isso, antigamente eu evitava falar, né? Porque o drive e a distorção do rock and roll, aquela voz meio rouca que eles fazem, que eles forjam, simulam, não é bem compreendido por muita gente ainda, né? Mas eu sempre gostei disso. Meu segundo hobby, fora o esporte, era gravar músicas da rádio para depois tirar de ouvido, que não tinha letra, né, na internet, não tinha internet na época. Sim. Então gravava e depois cantava, e tentava deixar aquilo o mais perfeito possível, mesmo sem ter feito aula, né, de canto na vida. E minha mãe queria que eu tivesse aprendido violão, me colocou para fazer violão aos 11 anos de idade, mas como era muito hiperativo, eu queria desaguar a energia no futebol. Então acaba que a vida toda acompanhada pela música, com dezenas e dezenas de CDs e LPs e cassetes. E a minha vida sempre foi acompanhada por música. A MTV, tava lá, Disque MTV todo dia, 6 da tarde, Top 20 Brasil, 1 da tarde do sábado, né? Os lançamentos de premieres de Michael Jackson, Guns N' Roses e Bon Jovi, tava lá sentadinho para ver o lançamento e conhecer a fundo a história das bandas. E eu nunca imaginei que esse conhecimento de 12 a 15 anos eu ia utilizar depois de formado em medicina, né? E aí, quando eu cheguei com o Dr. Paulo e fazia muitas perguntas sobre cantores, ele falou: Reinaldo, não tenho resposta para isso, porque isso não é coisa de otorrino, isso é coisa de fono e coisa de professor de canto. Aliás, por que você não vai perguntar isso para Silvia Pinho? Você não vai perguntar isso para Mara Belal? Aí eu chegava para Mara Belal e falava assim: por que isso, Mara? Reinaldo, você não precisa saber disso, isso é coisa de fono, tá? Literalmente assim. E aí, com isso, a gente foi querendo entender mais disso, já que eu via lá na sala de espera do meu professor os grandes cantores líricos da época, né? E eu queria entender isso a fundo, né? Então, a carreira toda, depois que eu termino o otorrino, principalmente, foi buscando conhecimento sobre a voz do canto, né? E aí, no meio do caminho, no meio da residência, comecei a guardar um dinheiro para comprar aparelhos de otorrino. Aí eu comprei a NASA, que é aquele flexível que entra no nariz. Aí depois, mais um dinheirinho, eu comprei a estroboscopia, que entra pela boca para ver a corda vocal. E uso até hoje para dar curso, dá para mostrar a estroboscopia acoplando o aparelho no multimídia, no projetor. E aí, nesse período, comecei a me examinar lá na televisão de tubo de casa mesmo, não tinha consultório ainda, para tentar entender como é que era aquela voz do sertanejo, como é que ela drive do distorção do Axl Rose, né? Ou drive de Alice in Chains, né? Tentar fazer os covers que eu conseguia fazer. E eu comecei a perceber que a laringe por dentro é um mascote, é uma dançarina. Você faz uma voz mais clara aqui assim, ó, ela sobe a laringe, né? Quando você faz a voz escura, assim, ela desce a laringe, né? Quando você vai pra aguda, aqui nessa região, a prega vocal tá super alongada. E quando eu vou aqui pra essa voz super grave, ela tá super curta e relaxadinha. Então, a gente vai percebendo isso. Aí a voz forte, a prega vocal se aperta uma na outra. É a voz levinha, ela fica tão gentilmente em contato que a gente vê um espaço entre as cordas por onde escapa um pouco do ar aqui, como eu tô fazendo agora, assim, com essa voz airada, né? Então, e aí eu percebi que é uma bailarina. E por mais que não fosse business do otorrino, eu percebi que eu poderia tentar entender isso no cantor. E quem sabe isso fosse, para mim, um livro aberto, como se fosse algo da natureza, né? Todos nós somos observadores da natureza. Se somos cientistas, é esse esse princípio básico de um cientista, né? Observar a natureza com olhar crítico, né? E aí eu percebi que, por mais que tivesse lido o livro do Richard Miller, livro do Johann Sundberg, né, de acústica, porque você imagina, nesse período de graduação até entrar na residência, você acha que esse nerd aqui já não foi lendo todos os livros, Foi lendo né, tudo. da área, né, que existiam da área da voz? E aí eu decidi tentar entender isso em todos os pacientes que foram chegando no consultório. E a primeira paciente cantora do consultório foi a Daiane Lima, que era secretária Lá do da Souza Lima, encaminhada por quem?
Pelo Rafa. Então ele tem um papel crucial, né, nessa parceria, porque ele começou a confiar em mim. Por mais que eu não tivesse a experiência, eu estava muito ávido para tê-la. E eu costumo, inclusive, assim, quando a gente se encontra com profissionais, isso faz parte do empreendedorismo também. A gente precisa estar com pessoas que têm eh, penas de mesma natureza, pessoas de mesma estirpe, de mesmo nível cognitivo, curiosidade, amizade, amor pela vida, amor pelo próximo, amor pela carreira e vontade de aprender inesgotável, né? Eu acho que ele viu isso em mim e eu também vi isso nele, né? E eu falo que quando eu falo falar tranquilo com o professor, eu sei, eu confio muito no trabalho que ele vai prover. E quando ele pede pra eu ver algum paciente aluno dele, ele sabe que eu vou dar algo que não fica abaixo do nível que ele consegue dar, né. Então foi assim que foi caminhando a carreira. E aí depois começaram a chegar os cantores. Inicialmente cantores de escolas, né, em Souza Lima, até agradeço o Mário por causa disso, né, que é o fundador, proprietário, Sim. né. Até hoje a gente foi dar uma palestra esse ano lá, na Semana Mundial da Voz, e eu agradeci o Mário. Primeiro os alunos, depois alunos que vinham do Rafa, do Gilson, da Selma, lembra, né? Foi, sim. E aí depois veio um professor da noite, também de lá, que era Marcos Arraes. Uhum. E esse Marcos me trouxe um amigo que cantava na noite. E esse amigo que cantou na noite mandou um amigo que cantou na noite. Até que um dia chegou o primeiro cantor lírico do Teatro Municipal, que foi a Milena, que também dava aula lá. Sim. Milena Tarazzi. É. Aí quando a Milena veio, ela trouxe mais meia dúzia de cantoras, né? Uma contralto, uma mezzo e né, mais 4 sopranos. Sim. E aí quando eu vi, eles começaram a vir um monte de cantor lírico e não deu um ano, olha só a sorte. Já tinha esse conhecimento de como funciona o canto lírico, porque já tinha esse protocolo de avaliar o canto, que é nosso, né, que a gente foi aumentando de tamanho, um protocolo de 10, 12 itens, e a massa crítica oriunda disso. Um ano depois teve o boom do teatro musical no Brasil, Olha. que foi marcado pela Mamma Mia. O Mamma Mia, o ano de Mamma Mia foi o primeiro ano em que nós tivemos mais de um musical no ano. E a partir de Mamma Mia, de 2012 em diante, foram 2, 3, 4 musicais. E hoje no eixo Rio-São Paulo são 25, 30 musicais. O Brasil é o terceiro maior produtor de musical do Musicais mundo. do mundo. Caramba. E aí quando eu atendi em Mamma Mia o Sky, na verdade foi o Bruno Narchi, que era o Eddie, o melhor amigo do Sky. Eles trouxe o Sky, que era o Thiago Machado. Depois do Thiago Machado trouxe o Harry Bright, que era o Cleto Bacic, que hoje é um produtor e também performer, né? Depois veio o Saulo Vasconcelos, que era o Sam, né? Um dos protagonistas. E depois veio a Sophie, né? Que é a Paty Amoroso. E no meio do caminho o Saulo trouxe pra gente a nossa primeira Christine, que foi a Sarah Saranas. E aí quando eu vi, eu tava vendo já mais da metade do elenco original de Les Misérables, de 2001. E quando eu vi, eu virei uma referência para o teatro musical de São Paulo, porque... E aí, quando eu vi, em um semestre, eu estava com 60 cantores a mais, que me trazendo experiência para eu ter a dicotomia entre o canto lírico versus o canto popular, que é o canto de teatro musical, né? E aí, por ter essa dicotomia, eu comecei a ter a faca e o queijo na mão para entender onde eu encaixo o gospel, onde eu encaixo o rock, onde eu encaixo o country, o sertanejo brasileiro, o black, o soul. Então a minha função foi, já que tá tudo aí na minha frente, onde encaixe para nunca mais esquecer, né? Porque eu sabia que isso ia virar uma forma de eu ser útil para a sociedade, que é outro motivo, né? De a gente querer desenvolver algo. A gente quer ser útil para alguém. A gente quer ter essa satisfação de sentir a gratidão real de um ser humano diante do seu trabalho, né? Que envolve sua inteligência, sua paixão, a sua vontade de viver, né? E aí, conforme chegar as pessoas musicais, todos eles têm amigos que estão na televisão,
Aí, Vai chamando. novela, cinema, e vai chamando. Já chegou até o Shawn Mendes. Mas a gente vai falar isso daqui a Então, pouco. hoje são mais de 6.300 cantores em acompanhamento, né? É muita gente. É muita gente. Muita gente, muita gente. E- E vocês trouxeram 3 coisas muito legais. Eu quero guardar aqui, né? Os 2 tiveram isso. Muita gente vai crescendo e ao longo do caminho vai deixando de lado a criança interior, né? E aí vocês trazem até hoje o dom natural de vocês, da criança de vocês, né? O doutor Reinaldo comentou aqui que ele gostava da música lá atrás. O Rafa também, né? Com 7, 8 anos já estava lá cantando. E o Rafa tem essa coisa do encantamento da Disney. Doutor Reinaldo, você vai no consultório dele, você vê todos os musicais. Reinaldo, o consultório do Reinaldo é a Pode- Disney. Exatamente. Ele vai ter que fazer uma sala, tipo um museu, daqui a pouco. Ele vai ter que deixar lá, né? Que vai ser um negócio que vai virar histórico, vai virar É uma histórico ideia. mesmo. Então, a primeira coisa é isso da criança, né? Que vocês trazem. Muita gente tem medo do julgamento, e esquece um pouco da criança, e esquece dos dons que veio ao mundo para fazer mesmo. Você não precisa ser só uma coisa só, né? Olha Leonardo da Vinci era quantas coisas. Imagina se não tivesse o Leonardo da Vinci. Agora as pessoas crescem e falam, não, eu quero ser só engenheiro, eu quero fazer só isso. E não precisa, você pode fazer muitas coisas, né? Assim como vocês fazem muitas coisas. Vocês têm um título, porque a sociedade meio que exige um título, Sim. senão ninguém entende, mas vocês cuidam de um universo inteiro, né? E isso é muito legal. A segunda coisa são as parcerias estratégicas, que você está do lado de pessoas que estão alinhadas com a sua frequência. E aí, quando eu falo de frequência energética, eu também falo de voz, porque eu acredito que cada palavra tem muito poder, né? E a terceira coisa, que eu já esqueci qual que era a terceira coisa. A terceira coisa eu já esqueci. Mas eu acho que é a questão da autenticidade de vocês. Ah, lembrei. E do entusiasmo. Eu estava vendo até a origem etimológica da palavra entusiasmo, que vem de Theos, né? Que é ter um Deus dentro de si. E aí, quando a gente entrega para o mundo algo com entusiasmo, é como se a gente estivesse entregando algo divino, né? E fazendo isso com o nosso tempo, que o tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Se a cada minuto você está utilizando o seu tempo com algo divino que você está entregando para o mundo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, não é sorte. Você Entende? tocou num ponto importantíssimo. Olha, eu sinto que eu cresci na minha carreira. Vou crescer mais, quero ajudar muita gente. Mas esse crescimento que eu tive, diante da incredulidade que existia no início de outrem, não minha, eu quero que cada um que chegue possa sentir isso também. Então, eu tenho crianças de 10 anos, adolescentes de 15 anos, e eles demonstram que querem a carreira artística para a vida. Então, eu tento tornar essa consulta uma forma de orientá-los a seguir um caminho da busca desse sonho, e eu quero que todos eles consigam. Obviamente, isso não é possível para todo mundo chegar à notoriedade de milhões de seguidores, ou, enfim. Ter essa visibilidade toda e conseguir. Mas eu me sinto na obrigação de tentar passar esse entusiasmo que eu sinto pela minha carreira para cada um que chegue, né? É quando o Dr. Reinaldo não é só um médico, mas quem sabe um pouco psicólogo, um pouco coach, né? Por conhecer como funciona a carreira artística. Então acho que você falou tudo, entusiasmo. Eu não sabia que vinha de Theos, que quer dizer divindade, religião, né? Sim, é muito Muito legal. legal isso. E complementando isso que o Rei está falando, e pensando no que você falou da questão da criança e tudo mais que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Porque a gente vai ouvindo tanto não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, que a gente esquece de brincar. E isso, na hora que a gente vai para uma aula de canto, por exemplo, muita gente se trava por causa disso. Porque o que a gente precisa? A gente precisa da brincadeira. A gente precisa da pessoa entender que o corpo inteiro fala, que quando a gente está bravo, a nossa voz está de um jeito, quando a gente está triste, a nossa voz está de outro, quando a gente está feliz, está de outro, e o nosso corpo também. Então a gente precisa que as pessoas, quando vão fazer uma aula, que elas passem a se conhecer, a conhecer o corpo delas, a conhecer como funciona, aprender a sentir, porque ela vai poder ir lá no consultório do Reinaldo para ver como está funcionando. Mas se ela não aprende a sentir o que ela está fazendo,
ela fatalmente vai ter alguma descompensação, algum problema ali na mudança de ambiente. A voz que a gente está produzindo nessa sala, a gente vai sair ali, vai ser um outro som completamente diferente. Então não adianta eu me guiar só pelo som da minha voz. Eu tenho que me guiar pelo que eu aprendo a sentir. E as pessoas desaprendem a sentir. Porque elas escutam que não pode sentir, não pode fazer isso, o homem não pode chorar até hoje. O homem não pode chorar. Então, ainda é um tabu se soltar dentro de uma aula de canto, e é muito importante. E a gente vira mesmo psicólogo, eu fiz a formação de coach, eu fiz um curso de formação de coach, eu sou coach formado, mas não fiz porque eu queria ser coach motivacional. Não, mas para entender como eu poderia aplicar algumas coisas dentro da sala de aula para os meus alunos e aprender nessa escuta e o como eu poderia dar de retorno também para eles. Então, até para entender melhor o como funciona cada um, né? Então, é muito importante que a gente não perca essa criança interior que a gente tem, que a gente possa brincar o tempo inteiro, porque também, se a gente leva a vida o tempo inteiro a sério de tudo, cara, esquece. É por isso que a Disney é deliciosa, porque a gente é para brincar. É interessantíssimo quando você fala dessa criança interior, né, que todos nós devemos cultivar e manter. Porque eu acredito muito que a gente é a criança que tem a criatividade, Sim. a parte lúdica de criar, de entender de forma diferente, de ver uma nuvem. Nossa, parece um porquinho, papai. Oh, parece né? Sim. Ó, e isso mostra pra gente o quanto que eu acho que qualquer profissão precisa do improviso relacionado a isso, né? É um improviso, né? Sim. A liberdade de raciocínio. E todos nós, nas nossas profissões, nós somos ensinados a seguir fluxogramas, às vezes rígidos, que não podem dar cabo a outros tipos de raciocínio. Eu acho que eu sigo muito isso, né? A gente tem que conhecer esses fluxogramas dentro da medicina. Mas é necessário que a gente saiba que vai ter momentos que aquele caminho não vai dar certo. E é quando entra a capacidade de abstração do médico de sentir esse caminho, para esse paciente não vai dar certo. Vamos tentar esse que também é validado cientificamente? Sim. Então, é assim que foi criando a minha prática. Porque se eu fosse seguir o que todos fazem, eu não ia ter criado nem metade das coisas que eu criei dentro da minha carreira, né? E que eu acho que esse é um dos maiores diferenciais mesmo do Reinaldo, porque o Reinaldo, a gente fala, ele fala, né, que ele vira o médico da família, mas não é a questão de ser o médico da família. Ele vira parte da sua vida. Porque o Reinaldo, ele não é médico. Ele é muito além, porque o médico, muitas vezes, né, a gente tem a visão de você chegar lá no consultório e diz, o que você tem? Aí você fala, tá bom, então vamos examinar. Aí vai, examina, faz aquele exame de rotina. Tá bom, ó, vai tomar isso e tá tudo certo. Ele não. O Reinaldo é outro lugar. Porque ele vira amigo, mas o que aconteceu? Como tá a sua semana? O que aconteceu para você chegar nisso? Poxa, será? Não, vamos tentar primeiro ir por um outro caminho, vamos... Ele ultrapassa qualquer lugar do médico, né? Então, assim, ele vira um amigo, ele vira parte da família, ele vira uma pessoa que é tão preocupada com você, mais do que você com você mesmo. Então, isso é um diferencial que, pra gente que é artista, pra gente que vive muito com emoções exacerbadas e tudo mais, esse tipo de acolhimento, de você se sentir especial, né? Poxa, para uma pessoa que tem ali tanta gente que atende e tudo mais, mas eu tenho certeza que é esse atendimento para cada um dos 6.700 Não tem clientes, diferença. entendeu? Sim. Então, assim, porque não é cliente, porque vira amigo, porque vira uma preocupação, porque vira tudo, assim. Então, e esse diferencial é fundamental, né? E eu vejo isso um pouco pensando na minha profissão, no meu lado de professor de canto. Tem algumas coisas que eu vejo acontecendo hoje que eu falo, cara, mas para onde que isso vai chegar? Porque você vê pessoas sendo, muitas vezes, até mal formadas, ou então que não tem essa capacidade do sentir, do pegar e do transportar para você. Porque quando a Paloma, por exemplo, a Paloma tá lá, viu, gente? Ela tá ali, tá escondida. Assistindo. Então, porque, por exemplo, quando a Paloma tá fazendo, sei lá, alguma coisa que
que de repente eu considere como não tão adequado, por que que eu considero? Porque eu estou buscando sentir em mim o como ela está realizando aquilo. Hum. Então a gente precisa aprender a desenvolver isso. Dar aula de canto não é só chegar e falar: "Ah, faz esse vocalize. Ah, faz esse exercício de respiração. Abre a boca, canta aí". Não, a gente tem que sentir na gente o que o outro está fazendo. Então esse aprender a sentir, esse contato, eh, essa ligação, ela ultrapassa qualquer sala de aula, como ultrapassa qualquer consultório médico. E isso é muito importante. Você falou tudo nisso, né? Uma coisa que eu falo para mim mesmo, que é o exercício da alteridade. Alter vem do, né? Vem da etimologia dessa palavra, vem do outro, né? O que é o exercício da alteridade? Você tentar entender o que o outro está sentindo, pela forma de olhar, pela forma de falar, pela forma de gesticular, pela motricidade do restante do corpo, porque ele que acaba sendo um exercício de empatia. Total. Uma simples laringite traz consigo uma carga emocional gigantesca. E se a gente só olhar a laringite, a gente perde um pouco da capacidade de tratar de forma plena esse paciente. E eu acho que esse exercício da alteridade e da empatia é uma das coisas mais difíceis. Eu acho que, inclusive, isso no nosso curso médico, no primeiro ano, na psicologia médica, que a gente aprende do professor. O médico não se preocupa com o paciente, ele se ocupa do paciente. E ele não se mistura com o paciente, ele fica ao lado do paciente. Só que o misturar com o paciente e ficar ao lado tem uma linha tênue de meio termo, que é a empatia. Porque ficar do lado, você tá lá, ó, a doença é sua, tanto faz, ó, eu tô fazendo uma parte aqui, é uma proteção. Mas se a gente exercitar a situação, poxa, se ele não fica bem, eu não vou estar bem como médico também. E eu quero não estar bem também, porque assim eu me forço a conseguir fazer o paciente ficar bem. Veja, é meu jeito de ver, né? Muita gente pode me criticar em relação a isso, mas eu acho que hoje em dia a medicina sem empatia, a gente corre o risco de ser substituído por máquinas. Eu acho que na verdade qualquer profissão, e a gente, eu acho que é muito isso, cada vez mais tá virando esse lugar, né, de próximo, vamos lá. Você falou tudo. Tempo para atender, né? Não dá para ser rápido. A medicina de alto nível de precisão e de alto nível de acolhimento, a empatia, ela precisa de tempo. Porque você não vai tratar somente o órgão doente. Vai tratar o órgão doente e tudo aquilo que predispôs ao órgão a ficar doente. Então envolve também a medicina preventiva. Sim. E envolve também a medicina preventiva com óleos psicológicos ou psiquiátricos, né? Agora, como é que você faz para fazer isso numa consulta de 8 minutos? Não dá. Não, eu sei que não tem como ter consulta de 1 hora para 8 bilhões no planeta, Sim. porque quebraria o sistema. Mas, quando você está no consultório privado ou numa aula particular de canto, é possível ter esse nível de aproximação na medida certa para dar o melhor, né, para o nosso paciente ou aluno, né? Eu creio nisso. É muito complicado isso, mas vocês levantaram esse ponto da inteligência artificial que tá vindo aí com tudo. E muita gente fala assim: vai pegar minha profissão, né? E na verdade, a IA pode vir. A gente falou isso no episódio aqui também, né? Com o Hugo, que ele faz marketing médico, né? E ele falou: na verdade, a IA veio para auxilia em várias coisas. Só que o médico em si, né? Ou qualquer outro profissional, não dá para substituir isso que vocês têm. Que é essa relação, essa conexão. Isso não dá para substituir. Agora, um diagnóstico rápido de 5 minutos, aí com certeza esse Sim. profissional vai ser substituído, né? E aí também tem o lado bom disso, né? Porque as pessoas elas vão começar
o ser humano vai virar um grande diferencial. Olha que loucura, né? Ser humano ser um diferencial. É um paradoxo isso, né? É um negócio assim. E tem um negócio, uma tatuagem minha que é uma expressão chamada Shoshin. Vocês já viram falar Já ouvi falar Shoshin. Shoshin Lembro que é. é olhar para o mundo com olhar de criança. Olhar. Ah, sim. É, Sou eu até hoje. Ele, principalmente, né? não tem muita tradução para o português, mas é exatamente, é o olhar Disney, é o olhar Disney, você olhar para sua vida, né, como se tudo fosse, é um olhar de iniciante, como se fosse a primeira vez, imagina a primeira vez que você viu esse aparelho que eu não sei o nome, Stroboscopia. que você viu e você não ficou encantado, você falou, nossa, isso daqui existe, né? Até eu fui no seu consultório, vi os aparelhos e falei, caramba, olha, a televisão mostra tudo, mostra tintim por tintim, você fica, a primeira vez que você vê tudo, você fala, caramba, né, muito legal. E eu acho que vocês trazem esse olhar de criança para cada vez que vocês atendem alguém, porque vocês tratam a pessoa com tanto carinho, com tanto respeito, e vocês dão até essa ênfase para o sonho da pessoa, né? Que, como vocês falaram, ser artista, quando você sai da profissão tradicional, já fica difícil, né? Médico, advogado, engenheiro, arquiteto, já fica um pouquinho mais difícil. Hoje em dia, ainda a gente tem um leque um pouco maior de profissões tradicionais. Mas falar que quer ser cantor, quer ser ator, é 1 em 1 milhão. Até hoje. É 1 em 1 milhão. Hoje. Então, vocês se tratam como artista desde a primeira vez. Sim. Não, você sabe que você falou esse negócio da tatuagem, eu tenho aqui, né? Faith, Trust, em algum lugar, cadê? E enfim, e Pixie Dust. E na verdade é o que eu aprendi lá na Disney, né? Como funcionário, que eles falam, qual o segredo do sucesso? Fé, acreditar e precisa ter um pozinho de pirlim-pim-pim ali, né? Então, assim, que é esse lado, né? A gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter esse momento do brincar, esse momento de tudo isso. E eu tenho uma coisa que eu vejo, por exemplo, também em alguns profissionais da área de canto, que eu falo assim, cara, eu sou uma pessoa que eu sempre na minha vida vou querer atender iniciante. Porque tem muita gente que pega e fala, não quero, eu já tô no outro nível, eu só quero atender o profissional melhor lá, né, que já tem... Eu falo, cara, não, é onde eu preciso trabalhar, essa pessoa é a que eu mais tenho que me preocupar, não é a outra ali. É essa pessoa que eu preciso tomar muito cuidado e acolher ela da melhor forma possível e lembrar, inclusive, de quando eu comecei, né? Então, plenamente. Mágico. Exato. Então, eu não sei se isso continua na Disney até hoje, mas na época que eu trabalhei lá, o CEO, ele tinha que... assim, no caso, na época era o Michael Eisner, mas tinha que, durante 1 mês no ano, e aí ele podia escolher as semanas, trabalhar nas funções de base. Venda de alimentos e bebidas, venda de merchandising, lixeiro, enfim. Mas 1 mês no ano ele tinha que trabalhar nas funções de base e cada semana em função diferente, para ele sempre lembrar de onde ele veio. Então, e é isso que eu acho que é um grande segredo do sucesso da Disney até hoje, porque faz com que exista, mesmo numa empresa que tem lá só em Orlando mais de 50 mil funcionários, né? E todos terem uma excelência de atendimento, de trabalho, eu como cast member na época, compromisso, eu era muito feliz trabalhando lá. Eu gostava de mesmo, sei lá, se eu estava ali atendendo alguém e percebia que eu podia fazer alguma coisa a mais por aquela pessoa, eu ia e fazia, porque existia essa liberdade. E você vira marca para ela. Então, não existe a magia sem o ser humano acontecendo. Não existe, é verdade. Isso aqui vai virar vamos colocar no Instagram do Rafa, não existe a magia sem o ser humano acontecendo, porque é muito isso, e aí é cada detalhe. Falando em detalhes, a gente tem que falar da gravata borboleta do Dr. Reinaldo. Ele tem... Marca registrada. É a marca registrada. A primeira vez eu fiquei assim, nossa... Ele usa uma gravata borboleta, que é diferente. E tem que ter personalidade. Porque, tem. porque até dar certo as coisas, as pessoas te julgam. Depois que dá certo, todo mundo acha lindo. Mas antes de dar certo, as pessoas julgam. Você usa gravata borboleta no dia?
Mas a história é assim, ó, para minha primeira viagem internacional que eu pude pagar para fazer foi para congresso, né? Então foram até hoje 62 congressos internacionais, 62, e o primeiro foi em 2008. Foi para Filadélfia, num congresso que estava na sua 30ª versão, que chama The Voice Foundation Annual Symposium for Professional Voice Care, né? Ou seja, a simpósio internacional para cuidados da voz profissional, com um professor super famoso chamado Robert Sataloff, né? Que é um grande autor, experiente, da área de laringologia. Então, e dando aula lá, estava um dos caras mais famosos da área de física acústica do mundo. O nome dele é Johan Sundberg. Ele é um sueco, que naquela época ele estava com seus 60 anos, 58 anos, né? E eu vi aquele cara de 2 metros de altura, já grisalho, né? Com uma gravata borboleta, e cada dia, são 4 dias de congresso. Cada dia ele ia com uma diferente. Eu falei, nossa, que interessante, que bonito isso, porque eu nunca tinha me atentado até então na beleza de uma gravata borboleta. Aí fiquei com aquilo na cabeça em 2008, né? Aí, um belo dia, em 2013, eu estava lá em Praga, no congresso, porque tinha sido convidado para falar sobre cirurgia de voz em cantores, né? Considerações sobre cirurgia de voz em cantores. E lá na rua da saída do congresso, tinha uma lojinha pequena com dezenas e dezenas de gravatas borboleta. Aí falei, nossa, deve ser o olho da cara, né? Aí eu cheguei lá, 3 euros, 4 euros, se é maior. Aí eu falei, poxa, eu pago lá na camisaria tal, R$100. Aqui eu vou pagar quanto? R$15? R$10 de gravata borboleta? Claro que não era aquela de fazer nó, né? Era de elástico, né? Fazia assim, até puxava, né? Aí eu trouxe já uma meia dúzia, e aí eu coloquei para usar, e no primeiro dia, aí chegou o meu paciente que eu já acompanhava há anos. Agora sim, doutor Reinaldo, agora sim é médico de artista. E aí, olha só, no ano seguinte, eu fui para um congresso, fui em Dresden, o Pan-European Voice Conference, Conferência Europeia, Pan-Europeia de Voz. Também um congresso equivalente ao The Voice Foundation na Filadélfia, mas, nesse caso, itinerante na Europa, e naquela época foi em Dresden, na Alemanha. E lá, eu pude usar pela primeira vez a gravata, né? E, como sempre, eu gosto de pegar avião. Para mim, gente, é um momento especial, sabe? Até hoje. Então eu procuro ir com uma roupa mais bonitinha, gravata borboleta, porque eu acho que é um respeito, né? É um jeito de pensar. Aí eu tava pegando o Bahnhof, né? Que é o Deutsche Bahn, né? Bahnhof é outra coisa. Da Deutsche Bahn, que é o trem, né? De Berlim para Dresden. E lá tinha um senhor de 65 anos, de pé, de boina, né? Chegou assim para mim, sabendo que eu talvez não falasse o alemão, né? I bet that you're an artist. Que legal! Você é um artista. Olha, eu talvez não seja, mas eu trabalho com muitos. Aí alemão fala pouco, né? E não continua a conversa. E aí pronto, aí ficou como marca registrada. Realmente sofremos, né, muitas críticas, principalmente dos amigos de curso de medicina, né? Mas no final, hoje em dia, se eu vou para uma estreia sem a minha gravata borboleta, esse não é o meu médico. Cadê essa gravata borboleta? Gravata borboleta. Marca registrada. Eu sou cirúrgico, quando eu estou operando meus pacientes, eu não entro com a gravata borboleta, porque é proibido, né? Eles falam assim, nossa, nem parece o senhor se você gravata borboleta. Você já pensou em colocar a gravata borboleta por cima da roupa de cirúrgico? Sim, virou marca. Tem que colocar agora. E no final, acaba sendo, sim, no final das contas, uma estratégia de marketing. Mas assim, eu nunca pensei muito nisso, para quem talvez esteja vendo esse podcast pensando nisso. Eu acho que tudo que foi acontecendo na minha carreira foi com um objetivo instrumental. Não gravata borboleta, mas enfim. Sim. Aprender mais sobre música. Então eu comprei já o Bona lá, tentava ler inteiro aquilo lá, né? Tirar dúvidas com alguns professores. É o livro de música, né? Bona, né? Aí depois o Kobe, a história de todas as óperas, onde elas foram apresentadas, os papéis, né? E tudo isso para eu me sentir melhor e mais bem preparado para cuidar do meu paciente. Mas não para fazer disso um marketing. Os congressos lá fora
também, para ficar melhor para o meu paciente, mas não para fazer disso marketing. É que acaba sendo natural, a gente posta uma foto, o paciente sabe que a gente foi para um congresso. É, Então, e tanto que até hoje nunca tive assessor de imprensa, porque eu sempre quis fazer tudo isso aí, né? Então, surgiu o Facebook, entrei pro Facebook, surgiu o Instagram, entrei pro Instagram, e tudo de forma natural, né? E tanto que eu falo, tem coisa que não era nem para estar na rede social lá, né? Mas eu coloco porque é como eu sou, né? mas esse é o melhor marketing, né. Hoje todo mundo fala muito do conteúdo orgânico que é o que mais conecta, né. Uhum. Quanto mais orgânico for, mais você vai se conectar. E aí o que vocês 2 fazem, além dos conteúdos que vocês colocam lá, é colocar o conteúdo as pessoas vocês postam prova social o dia inteiro, né. Todo mundo posta vocês, marca, vocês repostam e são vários eu acompanho, né, são várias pessoas diferentes ali. Então as pessoas vão chegando através do marketing mais antigo do mundo, que é o boca a boca, né. Sim. E não vai substituir, é insubstituível isso, né. Então quanto mais orgânico, melhor. E eu acho que todo mundo fala muito de diferenciação hoje em dia. A maior diferenciação é a humanização. E agora você tem a gravata borboleta, a gente tem que falar do bigode do Rafa também, né. Eu tenho cultivado, tem sido agora a marca registrada. É. É de quase um ano pra cá, mas eu gostei dele, falei: "Pô, ele é difícil de arrumar de vez em quando, Imagino. viu". De vez em quando ele me dá uns É perreios. gel? É gel? É pomada de cabelo, aí você pega e Coloca vai fazendo. Só que tem dia que ele pega, ele vai descendo, aí você tem que subir. Levantando. E assim vai. mas o Rafa não dá pra falar do Rafa sem falar da Disney, né, também. É outra marca dele. É onde ele todas as vezes que você vai passar alguma coisa, você traz essa questão do encantamento para as pessoas, da parte da Disney, o que você posta também vem muito não tem, a gente foi pra Disney, a gente lembrou de você. Não tinha como. Mas E é ele se inspirou, né, na verdade, assim, ele contando os 3 princípios que ele aprendeu na Disney, isso trouxe para ele uma inspiração. E ele usa esses 3 princípios como se fosse algo a perseguir na vida pessoal e na vida profissional dele. Uhum. E a gente que é inspirado por algo, por alguém, a gente quer inspirar pessoas também. Eu percebo o Rafa como essa pessoa também, né, que ele quer inspirar os outros a encontrar as suas melhores versões por meio dos 3 princípios e todos os outros que ele com certeza ele foi agregando ao longo do caminho. E é muito legal ver isso, muito legal. E assim, agora eu queria que vocês contassem um pouquinho, as melhores histórias, né, porque não dá para fazer um podcast sem contar história. Então uma história que te marcou muito, assim, na sua carreira. Pode ser de um aluno, sei que é uma pergunta difícil, porque tem que muita coisa, são muitas histórias, né. Eu acho que tem 2 histórias principais que eu vou uma espera aí. Uma é muito diferente da outra, porque uma é de uma aluna em si, que na verdade quando eu estava falando aqui que eu pensei que foi uma aluna que, era uma aluna dedicada, que tinha, hã, gostava de aprender, gostava de fazer as coisas, tinha uma questão aí de entrega grande, e que não era uma pessoa que de repente tinha uma questão, hã, vocal num primeiro momento, mas de repente de uns tempos começou a ter. Aí foi no Dr. Reinaldo, depois eu te lembro quem é ela, porque acho que você não vai associar agora. Mas aí ela foi no Dr. Reinaldo e o Dr. Reinaldo viu que de fato: "Opa, espera aí", começou a ter alguma coisa lá. Encaminhamos pra fono, e aí que foi a Adri Bezerra, se não me engano na época já era Adriano. Não, acho que não lembro quem era. Que começou a trabalhar com ela, enfim, não a menina não melhorava, não melhorava, não melhorava, aí eu falei: "Vamos entrar com", aí eu falei: "Ó, eu tô achando que tem alguma coisa aí psicológica, você faz terapia?" Ela: "Não, vou te indicar uma psicóloga, tal, parará". Foi. Dali a um mês, a voz começou a estar ali presente de novo, foi no Dr. Reinaldo, já não tinha mais quase nada, chegou na fono, estava começando a ser liberada. Eu virei e falei: "Que aconteceu, fulana, né, por que". Ela pegou e falou: eu consegui falar na psicóloga tudo que eu não falei com o meu ex-namorado, que eu tinha que ter falado". olha. Olha, E aí, então, quer dizer, como que na verdade isso interfere tanto, né, e
por isso que eu acho que é importante a gente sempre cuidar também da saúde mental, que hoje em dia ainda é muito vista como tabu. As pessoas têm muito medo de fazer isso, de cuidar disso, e é muito importante para conviver, cara, para você estar bem em sociedade, para você cantar e para você fazer qualquer coisa. Então essa eu acho que é uma história, ah, que fica como alerta, na verdade, para as pessoas, para não terem vergonha de serem quem elas são ou de estarem no momento que elas estão, e poderem sim pedir ajuda, né, que eu acho que é importante entender quais são os momentos que a gente precisa disso. Então esse é um. E acho que uma das histórias mais felizes da minha vida, foi, ah, quando eu fui trabalhar na Disney. Então assim, que, eu já trabalhava com canto, eu já fazia um monte de coisa, mas, cara, eu conhecia a Disney, eu falava: "Eu quero entender como que funciona essa alegria tão gigante por trás, né, em bastidor, porque como que você vive isso?". E aí, foi uma coisa muito louca, assim, porque existe uma música que é "You'll Be in My Heart", do Tarzan, Tarzan, mas que é a versão do Phil Phil Collins. Collins. Genesis, né? É. Genesis. E Na volta dele é o Genesis. eu não sei, então, não sei se foi na volta dele ao Genesis ou se foi de fato só uma Música música produzida para o filme. E aí, só que essa música foi muito doido, cara, porque na época não existia rede social, eu estava no processo de seleção para trabalhar na Disney, eram mais de 3.500 pessoas para 150 vagas. E aí, na época era assim, você participava da seleção, olha, a gente vai entrar em contato, e na época não tinha celular, era ligar para o telefone de casa e a secretária eletrônica, se você não está em casa, atender. Depois o toque do bip e dê seu recado. Exatamente. E aí eles falaram, né, passou a primeira fase, eles pegaram e falaram assim: "Ó, a gente entra em contato na semana que vem e tal". E nada de entrar em contato, nada de entrar em contato, já fiquei mal, triste, e eu falei: "Ah, agora já era", né. Eu saí da faculdade, estava chegando em casa e começou a tocar "You'll Be in My Heart" no carro. E essa música, na verdade, no primeiro dia que eles foram anunciar como funcionaria a seleção, eles estavam também estreando o navio da Disney. E aí tinha um telão gigante no ginásio e a música "You'll Be in My Heart" muito alta. Na hora que eu comecei a ouvir aquela música, eu me arrepiei inteiro. Cheguei em casa, tinha recado na secretária eletrônica. Aí eu apertei o recado: "Oi, Rafael, aqui é fulano de tal da Disney Company, você está aprovado para a próxima fase, que vai acontecer dia tal, em tal horário, parará". Eu me arrepio toda hora de falar e dá vontade de chorar. Aí, eu fui para a fase seguinte, mesma coisa: a gente entra em contato semana que vem ou no máximo na próxima". Passou um mês, nada de contato, eu já sofrendo e já levando para terapia, porque eles não nem para ligar para falar nada, porque nem para, né. Então, e aí de repente estou no carro voltando para casa de não lembro da onde, "You'll Be in My Heart". Aí eu falei: "Não, só falta eu chegar em casa e ter outro recado na secretária eletrônica, né". Dito e feito, cheguei em casa, recado na secretária eletrônica: "Rafael, você está aprovado para a última fase e tal". E aí eu fui para a última fase. Cheguei na última fase, fiz lá tudo que tinha que fazer: "Ah, a gente entra em contato". Falei: "Caramba, mas ninguém, mas nem para isso, né, vamos lá, vamos agilizar". E nada, nada, nada. Aí eu estava, já estava até desencanado, porque já tinha passado mais de um mês. Não tinha colocado a música pra tocar, então. Não, nada. Eu já ia colocar a música pra tocar. Não, mas é engraçado, são em momentos em que você não espera. É isso que é doido, porque isso é até hoje, tá. Então assim, e aí eu estava saindo de casa para ir para uma festa, eu ia passar na casa de 2 amigas para buscá-las, e, a gente ia pra festa. Peguei a primeira, começou a tocar "You'll Be in My Heart" no carro, eu falei: "Eu vou voltar pra casa". Aí falei: "Depois a gente busca fulano, eu preciso ir pra casa". Aí: "Como assim?" Eu falei: "Não, porque aconteceu", aí contando rápido ali, aconteceu isso. "Rafa, imagina, você acha que você vai chegar em casa, vai ter recado na secretária eletrônica?" Eu falei: "Vai ter recado na secretária eletrônica". E aí eu cheguei em casa e tinha recado na secretária eletrônica Ah, dizendo que eu estava aprovado para ir pro programa.
da Disney lá. Eu falei, mano, não é possível, é muito doido. E tudo na minha vida é muito doido o quanto essa música tá envolvida. Por quê? Quem foi o meu primeiro professor de canto? Cantor do show do Show. Tarzan. É verdade. Do show Doutor de canto lá de Orlando. Olha, Eu ia falar, Phil Então, que Collins. cantava tudo conectado. You'll Be in My Heart, né? Aí, depois, outras coisas começam a acontecer na minha vida, todas relacionadas à música, inclusive o Canta Comigo, que eu tinha comentado com a Blussy, que a Blussy na época fazia, né, ela que fazia a preparação, né, de coisas. Blussy é uma fono incrível, que foi minha fono também, gente incrível. E a Blussy, eu falei, Blussy, pô, não tem, né, eu queria ver se rola alguma coisa lá. Poxa, Rafa, já tá o quadro completo, parará. Falei, não, tudo bem, tudo tranquilo. E aí, eu no carro, tipo, cara, estamos falando de 2018, 18. Eu no carro, começa a tocar You Be In My Heart. Eu falei, não, eu comecei, só que aí eu já nem avancei, tipo, mas do nada, em 2018, essa música tocar do nada no rádio, tipo. E aí, logo em seguida, quando eu cheguei em casa, chegou um WhatsApp no meu celular falando que era a Mila, produtora do Canta Comigo, Olha. se eu não queria participar como jurado do programa e tudo mais. Eu falei, gente, então essa música ela me acompanha a vida inteira como um sinal de sorte, de coisas boas que vão acontecer. Então, por favor, você colocou como toque do seu celular, né? Não, tem que deixar a música. Ela tem que rolar. O Rafa tem que ouvir rádio. Porque, né, ele não pode ser Spotify. Ele tem que ouvir rádio pra chegar a música, entendeu? Mas eu acredito muito nessa sincronicidade. Sim, tá tudo escrito, né, eu acho. Tá, não, exato. Aí é o Rei Leão. Aí não é o Tarzan, não, tá tudo escrito, né? Mas é muito legal isso. E essas histórias do... A gente ia falar do Dr. Ray aqui, mas existe um outro Dr. Ray. Mas o Dr. Reinaldo, ele é o rei das celebridades. Então, né, quando você vai no consultório dele, tem a assinatura de todo mundo que já passou por lá. E aí a gente tem diversos nomes que você pode citar, eu acho que você vai saber citar melhor, né? A gente filmou no dia que a gente foi, né? Ficou bem legal. E tem também, eu quero que você conte pra gente a história do Shawn Mendes. Mas se você quiser contar uma outra antes, tudo bem. Sim, a pergunta era sobre algo que marcou muito. Algo que marcou muito. Eu acho que você deve até conhecer essa história, o Rafa, principalmente, que estava no painel com a gente. Foi em 2021. Uma paciente... 2021, isso. 2019, 20... Foi lá com o Faro, né? Foi. Era um programa do Canta Comigo Teen, dos adolescentes. Tava lá no meio da temporada, e me encontrei com todo mundo lá. Aí, o diretor me olhou, me deu um sorrisinho. A produtora da fileira me deu um sorrisinho. No dia normal de gravação. De repente, entra lá uma pessoa com seus 13 anos, 14 anos, que não imaginei quem fosse, mas ele me deu uma olhada para mim, mas virou o rosto, e de repente se apresentou, falou, eu vim cantar para vocês, canta comigo. Contou nada da história, e de repente eu ouvi essa voz cantando Sonhos de um Palhaço, de Antônio Marcos, e eu sinto que eu conheço aquela voz, uma voz rouquinha, com grave de contralto para uma pessoa de 14 anos que não é tão comum. Eu já tinha ouvido aquela voz, de repente associei o nome Bruna. Bruna Pascoal. Eu falei, é minha paciente. Estava na segunda ou terceira estrofe da canção, e de repente, quando baixou todo o prontuário da paciente na minha cabeça, da cirurgia, de ter passado num professor da USP, não ter gostado da abordagem, e depois vir pra gente, passar em consulta, decidiu operar em 14 dias, no dia 4 de janeiro de 2020, ano da pandemia. E a história de uma criança que não conseguia cantar 2 canções que já ficava rouca e que não tinha nenhum agudo do qual necessitavam as canções, e para isso tinha aprendido por conta própria
a transpor a canção sozinha em casa, sem nenhum professor ajudando. Olha. Transpor é baixar o tom, né? No teclado. E quando eu lembro dessa história, e lembro do tamanho da cirurgia, que era abrir a corda vocal inteira e tirar um cisto que é praticamente de metade do tamanho da corda vocal, é como se fosse uma minhoca, como se diz, grávida, né, gestante. Tive que abrir a corda, na extensão inteira da corda vocal, tirar o cisto lá de dentro. E de repente eu vejo o painel balançar, sabe? De todo mundo em euforia, por ver uma criança de 14 anos cantando aquela canção como se fosse dela. Uma canção que, na verdade, é de um homem, né? Então, uma voz masculina. E quando eu vejo os 100 jurados cantaram e começo a chorar no meio do caminho, de verdade. Aí falei, nossa, ninguém me contou nada, mas foi melhor não ter contado para ser uma surpresa, para ser o mais real possível. E aí o primeiro a falar quem é, né? Reinaldo, doutor Reinaldo, você viu que você está se debulhando aí em lágrimas de emoção, o painel inteiro está chorando, mas tem um que está chorando mais que todo mundo. Doutor Reinaldo explica, né? Então você que foi responsável por ela conseguir cantar. Aí eu contei a história para o Brasil todo e aí me passaram lenço para secar o olho e eu chorou junto, né? E todo mundo chorou junto. Emocionante, uns pontos mais altos assim da minha carreira toda como médico, porque além de ter sido a história de um caso que deu certo, uma cirurgia gigantesca que deu certo, estava em rede nacional também, né? E eternizado, né? Tá lá. E mostrar isso, o resultado disso, né? O resultado disso. Uma coisa é alguém te ligar pra contar e tal, mas você tá vendo ali, né? Exatamente. E são casos como esse que mostram que o quanto a gente precisa tentar ver nossas profissões com o lado humano e o lado emocional também. Não é porque é profissional que é para ser frio, gélido ou deixar a emoção de lado. Acho que é necessário ter isso também, porque isso é um entusiasmo pra gente. Isso gera entusiasmo, isso nos inspira a seguir o mesmo caminho, né? Total. Então, tem muitos outros casos para lembrar, né? Eu quero saber do Shawn Mendes. Shawn Mendes. Shawn Mendes, eu tinha operado uma cantora se não me engano, era de Minas Gerais, sabe? Ou do interior de São Paulo. E que tinha gostado, né? Do meu tratamento, cantora também, compositora. E que tinha relação com a produção que trouxe o Shawn Mendes. E aí, eu tava lá operando um cantor de pagode no hospital aqui de São Paulo. De repente, me ligam essa pessoa e falou, doutor Reinaldo, você não sabe, você não imagina quem o senhor vai cuidar hoje se tiver tempo para atender no seu consultório. Logo imaginei um roqueiro, né? Sou roqueiro, né? Não, você vai atender o Shawn Mendes. Aí falei, olha, por sorte, estou saindo agora do centro cirúrgico. Pode pedir para ele vir agora? Já vejo no meu consultório agora. Aí saí do centro cirúrgico e fui pro consultório. Ele chegou 1h40, era o Shawn Mendes. De repente, aquele ícone de vários hits recentes, né? De apenas 21 anos de idade, com paparazzi, né? Tirando foto dele desde a entrada do meu prédio, né? Passa pela porta lá com seus 1,89 m, né? E tava com um quadro que hoje eu posso informar, né? Posso falar porque tá nos blogs até hoje. Se não tivesse, se ele mesmo não tivesse informado todo mundo, eu não poderia, né? Falar sobre esse assunto. Mas era uma simples laringite que tinha tirado a voz inteira dos agudos dele. Laringite essa que começou a se desenvolver 3 ou 4 dias antes do show. Que permitiu, por ser menos grave, que ele fizesse show extra, foi na sexta-feira anterior, mas que infelizmente no dia do show, se eu o liberasse para cantar, ele poderia se machucar de forma grave. E isso poderia fazer com que a gente tivesse que fazer um atestado para ele não se apresentar na Argentina inteira na semana seguinte. Então foi uma decisão tomada não somente por mim, mas por mim, pelo manager, e também pelo médico original lá de Beverly Hills, que é o Dr. Sean Nasery, que é médico da Pink, do Justin Timberlake, do Sam Smith, e muita gente que vocês devem conhecer que mora em Los Angeles, né? E aí a decisão, depois que eu falei que não ia dar, ele falou, posso ligar para o meu médico? Porque eu sou eventual, né? O outro cuida dele desde 14, 15 anos de idade, né? O médico falou assim, olha, você nunca te vi assim, Sean. O Dr. Reinaldo já me mandou o exame, né? Que tá muito bem gravado, falou assim, né? Eu acho melhor você descansar hoje, porque quem sabe a gente consiga salvar essa voz para Rio de Janeiro na terça.
e sexta e sábado lá em Buenos Aires. Eu já tinha falado isso pra ele, mas, né, eu sou eventual. E aí ele ficou um pouco mais calmo, estava muito nervoso, né? Eu perguntei se tinha playback, ele falou pra mim, never. Ó, Ou seja, não vou usar playback, que não é a minha verdade. Acho interessante quando as pessoas seguem verdade, sabe? sim. Porque a gente que segue verdade consegue mais coisas. Sim. Não forja, não tenta colocar dentro de si aquilo que não é da pessoa, né? Exato. E só pra aparecer, só pra, enfim, pra outros fins. E aí, liberei pra fazer o show, né? E pra não fazer o show. E depois pedi pra ele passar um médico no Rio de Janeiro, no dia anterior do próximo show. E a laringoscopia que esse meu parceiro do Rio mandou, mostrou que ele estava totalmente curado. Olha, O inchaço da corda vocal desapareceu, a prega vocal já estava reta e branca. Então deu pra fazer o show, liberar pro show na terça-feira, com o meu aval, com o aval do médico lá de Beverly Hills também, e também do nosso colega do Rio. Aí o médico do Rio foi o que apareceu, né, do documentário do Netflix, porque o médico do Rio é 12 anos, não, é 22 anos mais velho do que eu, né? entendi. E eu no dia, como não tinha me programado para atender ninguém, eu tava de calça jeans velha, né? Com a camiseta também, né? E sem avental, né? Então, você imagina que a Netflix me gravou, mas não pôde. Eles perderam a chance de colocar o doutor Reinaldo com a gravata borboleta. E foi nesse dia que aquele painel que vocês veem todo assinado, ainda não tinha nenhuma assinatura. Porque o consultório ele foi lançado em janeiro de 2018. Né? E ele veio comigo dia 30 de novembro de 2019. Só que nesse período eu não tinha tido tempo ainda para selecionar as pessoas para me enviarem as fotos, Você ia ser foto, né? Ia ser foto com dedicatória por cima, com tudo emoldurado, né? Com um bom virginiano, tudo organizadinho, sob medida. Só que de tanto esperar, pensei assim, poxa, que tal se ele assinasse? Aí depois eu dou um jeito de colocar os quadros ao redor, né? Só que aí ele assinou e depois os outros foram pedindo para assinar, as pessoas admiradas pelo país, né? Já participaram de alguma coisa importante dentro da arte, ou que lançaram álbuns. Então, hoje, eu perdi a conta de quantos tem. Vai desde Muita gente. Shawn Mendes, passando por Antônio Fagundes, indo para Aguinaldo Raiol, Rodrigo Faro. Xuxa, Rodrigo Faro e Toquinho, e Andreas Kisser, imagina, todos os líricos solistas, todos os protagonistas de musicais, né, as pessoas que participaram do Canta Comigo, enfim, gente do Brasil e de fora, predominando do Brasil, né? Você pode fazer também umas estrelas no chão, umas estrelas da Essa é uma ideia. Dá pra fazer as estrelas, seria bem legal. Napas também tem que colocar as assinaturas. Tem uma colega que não gosta, fala que é uma bagunça. Doutor, isso aqui Reinaldo, isso aqui é uma bagunça, né? Muito legal. É muito legal mesmo. Essa acho que foi interessante, a maior parte gosta. Os pacientes veem as dedicatórias, filma, e uns que não me conhecem, doutor, depois de ver todas essas dedicatórias, ele já entra, passa pela porta sorrindo já, né? Exato. Eu senti isso. Eu que esse também. cara sentiu. Nossa, peraí, né? A Xuxa sentou aqui. Por isso que eu falo, é a Disney, gente. O consultor do Reinaldo. É muito legal. Pra artista é a Disney. Teve uma fono mais velha que perguntou como é que eu pagava minhas contas de tanto cortesia que devia fazer para as pessoas postarem coisas nas redes sociais. Nossa. Teve uma fono que perguntou isso para mim. Olha, eu cobro de todo mundo lá, porque Sim. né, hoje em dia não tem como, porque 40% são famosos. Uhum. Não é todo mundo, né? Mas veja, quase metade. E a outra ainda vai ser. Exatamente, é o que eu mais quero. Uhum. Essa é outra história, né? A Laona Prado, quando chegou, a sertaneja famosa, na música do Hit Cobaia e Escrito nas Estrelas, né? Ela chegou lá pra gente, ela tinha 10 mil seguidores. Já tinha passado por The Voice, Ídolos, né? E Raul Gil, né? Como todo mundo, né? Ela vê a Paloma cantando, ela fala, tem que ir no Raul Gil. Pra minha avó, a referência de canto é Raul Gil. Exato. E aí, ela chegou, não deu acho que 3, 4, 5 meses, já estava estourada já. Já tem mais de 4 milhões ou 5 milhões de seguidores. E a gente pode ver esse crescimento. Eu fico tão feliz quando isso acontece. Tem umas histórias.
A outra, que passou por uma situação semelhante, é a Anne Gabriele, né? Anne Gabriele chegou para mim ao final, depois de ter saído do Rei Leão, ela saiu porque ela cresceu muito em estatura, destoou do outro Simba que não cresceu, né? E aí, não deu 1 ano e meio depois que ela veio em consulta, ela foi convidada para dublar e cantar seu voz original de português de Moana, Moana foi muito. né? Aí não deu 2 anos depois, ela foi convidada para integrar o Now United, virou um... A Anne é um fenômeno, né? Exatamente. Quando eu tinha agência, né? Aí a gente trouxe TikTok pro Brasil. Ninguém sabia o que era TikTok. Ninguém fazia ideia. E aí eles falaram assim, vamos estrear as lives. Não existia live no aplicativo. Eu falei, então vamos fazer um negócio legal? Vamos fazer com uma ONG para alunos de escolas públicas. Porque essa ONG quer distribuir alguns prêmios e tal. E aí chama chama Embaixadores da Educação. E eles têm um evento chamado Crio Impossível, em que a gente inspira pessoas, alunos de escolas públicas pelo Brasil inteiro. Tem uma aula que é num estádio, a gente reúne 250 mil alunos. E aí a gente reúne um time de 11 influenciadores, mas a pessoa tem que ir lá falar como ela saiu da escola pública e chegou onde ela está, né? Essa é a ideia para inspirar. A frase é a palavra convence, o exemplo arrasta. E aí, a Guilhermina, que é a CEO dessa ONG, ela falou, mas tem que ser alguém que converse com os alunos. Se a gente fizer uma live num aplicativo novo, né? Como é que vai fazer? Aí eu liguei pro Lucas, que ele agenciava a Anne. Até hoje tá junto com ela, o Lucas Miller. E aí, Eu fui lá. ele é um fofo. Ele agora tá com uma agência super legal. Inclusive, eu vou trazer o Lucas. Eu conheço o Lucas há mais de 10 anos também. Aí a Anne foi pra fazer a live. Aí a mãe dela me ligou, falou, ela tá nervosa e tal. É a primeira vez que ela vai fazer essa live pra esse aplicativo, que era novo na época e tal. Você não tem uma noção. Até hoje, eu não uso o Twitter, tá? Até hoje tem gente no Twitter que me manda mensagem perguntando se pode mandar uma mensagem pra Anne. Nossa. Foi a live, bateu mais de 20 milhões de visualizações. Fernanda. Foi um fenômeno. E recentemente, isso foi em 2019. Recentemente, isso eu tenho gravado. Um menino chamado... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele me mandou uma mensagem falando, olha, Pepe, eu tô lançando um livro. Não sei se você lembra de mim, mas eu sou aluno de escola pública que ganhou o laptop. Foi meu primeiro laptop. E agora eu tô lançando um livro e sou influenciador digital graças àquela live da Anne. Sim. Eu acho que a Anne não sabe dessa história, então eu vou mandar esse corte, inclusive, pro Lucas e pra Anne, porque esse menino, ele tá brilhando, 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 brilhando. Depois eu vou pegar o nome dele pra colocar aqui no episódio também. E ele veio dar esse depoimento. Às vezes a gente nem sabe onde que a gente vai impactar. Do que exemplo move, né? Move as pessoas. Exato. E a Anne tava super... Eu lembro da mãe dela falando, ela tá nervosa e tal, porque era um aplicativo novo, né, gente? Nunca tinha... Ela fez a primeira live, eu não sei nem se ela tem noção que ela fez a primeira live do TikTok no Brasil. Vou perguntar pra ela. Eu não sei nem se ela tem essa noção, que foi a primeira live do TikTok no Brasil, foi ela. Marcou história, então. Sim. Total. E foram, assim, milhões de visualizações. E ela ajudou todos os alunos de escolas públicas do Brasil com esse projeto. Olha isso, que doideira. Foi muito legal. E ela topou de cara. Sem nem conhecer. Então é muito legal, gente. Olha, eu tô amando o papo com vocês, tô amando as histórias. Eu tô amando o privilégio de estar perto dessas duas celebridades, desses dois artistas. Nem sei quanto tempo foi, tá? Eu nem olhei, nem olhei que horas são. Meio-dia e 7. Nossa senhora, tipo, um pouquinho. Tirei um pouco vocês, dos alunos, dos pacientes. Mas muito obrigada por estarem aqui. Vou colocar as redes sociais. Pessoal que tá assistindo aí em casa, por favor, não esquece, deixar o joinha, se inscrever no canal, mandar pro seu amigo, pra sua amiga, para mostrar que você incentiva seus amigos nos sonhos deles. Quero agradecer a Lola, que tá aí por trás das câmeras. Agradecer a Paloma, que hoje tá aqui como plateia. Agradecer o pessoal da Atar Connect. E agora eu vou deixar a palavra para vocês, porque vocês também têm os agradecimentos. Mandar um beijo para todo mundo aí, né? Eu, na verdade, queria agradecer a você a oportunidade mesmo, porque eu acho que é sempre muito bom a gente poder compartilhar e poder falar do que a gente acredita e mostrar, né, a questão da humanidade que a gente tem para trabalhar e do como a gente pensa. E dizer para as pessoas que quando você for estudar canto, estudar voz,
pensa que você precisa ter um bom profissional por trás, que vai precisar te acompanhar, que vai precisar te entender, que vai precisar entender o que você sente, o como você faz, e que vai realmente comprar com você o seu sonho. Porque cantar, qualquer pessoa canta, a gente canta, mas ter qualidade vocal, ter longevidade vocal, evitar ter estresse, problemas e tudo mais, isso são poucos profissionais que de fato fazem isso com maestria e que pensam nisso com qualidade. E para cada profissional e para cada tipo de canto que você tiver, gente, existe um profissional adequado, tá? Então, assim, eh, eu sou uma pessoa que eu falo, não dá para falar que a gente sabe, isso que eu falei já no podcast, não dá para falar que a gente sabe tudo. Eu sempre vou aprender a minha vida inteira. E sempre faço questão de querer aprender a vida inteira, que é justamente para melhorar tanto não só o meu conhecimento, mas para melhorar a vida de cada um dos meus alunos e de cada um dos meus cantores. Então, sempre tomem muito cuidado com as pessoas que vocês escolhem. E olha, cuidado com ficar fazendo só curso de internet, porque isso daí também, você não tem noção do que você está fazendo. Então você pega, começa a fazer curso de internet, e aí você não sabe ao certo o que você está fazendo, se você está fazendo corretamente, se não está, você precisa ter um profissional gabaritado te acompanhando. Então, muito cuidado, cuidem da saúde vocal de vocês, cuidem desse instrumento que acompanha vocês para a vida inteira. Muito bem, e eu quero também agradecer, né, o convite, e te parabenizar pela condução da nossa conversa maravilhosa. É incrível a espontaneidade de tudo isso, dá para perceber. É que com vocês é fácil. Obrigado. Não tem como. Eu quero deixar um recado para as pessoas que estão vendo, né, esse podcast, que é o seguinte, que no exemplo da voz artística, nós temos uma voz que, infelizmente, e felizmente, na verdade, não tende a ter uma aposentadoria por tempo de idade. Por quê? Vocês já viram um artista parar de trabalhar sobre o que chegou aos 70 anos? Você vê muita gente ultrapassando os 90 anos, como a Fernanda Montenegro, muitos dubladores, né? Muitos atores, né? O Fagundes está chegando perto de 80 anos. Cisne Mato Grosso. Cantores, tá com 83 anos, né? Incrível. E por que eles conseguem chegar com a voz boa até essa época? Porque cuidaram das suas vozes. Não negligenciaram os sintomas, rouquidõezinhas. Foram entender o que está acontecendo. Porque a prega vocal é um instrumento, em última instância, para o artista, um instrumento de amor, de felicidade. É com a voz que eles se tornam felizes. Porque o artista, ele trabalha primeiro para si mesmo. E aí, por fazer isso tão bem, aprimorar tão bem, e se especializar tanto naquilo, fica da melhor forma possível, acaba isso reluzindo para brilhar em toda a plateia. E a plateia se alegra ao ver aquela arte bem desempenhada. E para isso é necessário cuidar, né? Eu costumo dizer, se a voz não está boa, não espere 3 meses para procurar ajuda. Vá a um otorrino, de preferência um otorrinolaringologista especializado em voz, que não precisa ser o Dr. Reinaldo. Mas se for, é bom. E para entender com a câmera do médico especialista em voz, otorrino especialista em voz, o que está acontecendo nas pregas vocais. Que pode ser coisa simples, mas pode ser algo que precisa de uma cirurgia se a pessoa ultrapassar 3 meses em pedir ajuda. 3 meses costuma ser o tempo em que a gente tem chance de curar algo com remédios, diagnóstico médico, ter exercícios de fonoaudiólogos ou fonoterapia e repouso da voz. O quarto seria uma aula de canto desenhada para essa situação de lesionamento, de lesão, de machucados de cordas vocais. E lembrar que a gente não pode maltratar o órgão que nos dá felicidade, porque é com ele que a gente vai exercer o nosso papel como artista de entreter as pessoas, de alegrar as pessoas e de tornar a vida das pessoas mais leve com a nossa arte. Então, esse recado que eu quero deixar para vocês. Gratidão pelo tempo de vocês, gratidão por estarem aqui, pela amizade, pela parceria, e espero que vocês aí de casa tenham gostado. Até o próximo episódio de Mooncast.